A gente acompanha aqui na CBN a situação dramática vivida por muitas famílias da região que estão desabrigadas por conta das chuvas fortes, principalmente em Capivari, Montemor, problemas também em Santa Bárbara do Oeste. Muitas famílias ainda retornando para suas casas conforme, o nível da água aí vai abaixando. E a gente traz agora uma informação que pode ajudar muitas famílias. As vítimas de enchentes podem pedir indenização na justiça. É o que diz uma especialista na área com quem a gente conversa agora, é a doutora Renata Abalém, ela que é advogada e também diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e também do Contribuinte. Oi, doutora Renata, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, ouvinte, é um prazer estar com vocês, infelizmente falando sobre um assunto tão desagradável. Bom, doutora, e justamente para ajudar essas famílias, gostaria que a senhora explicasse como funciona, esse mecanismo, como elas podem conseguir algum tipo de indenização na justiça. Taila, veja só, nós vamos tomar por base o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Essas ações são muito novas. No Rio Grande do Sul, desde junho até junho do ano passado, eram mais de 5.000 ações na Justiça. Hoje elas já ultrapassam a quantidade de 10.000 ações. Então, as pessoas, os cidadãos, eles estão se voltando contra o Estado e o município que deveria e não fez tomar algumas providências. Então, o seu cidadão, o cidadão da sua região, ele pode também mover uma ação contra o município, contra o Estado, desde que se comprove ou se tenha indícios que esse município, que esse Estado deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito. Deixou de dar manutenção aonde ele deveria ter dado, deixou de verificar toda a parte de bocas de lobo, toda a parte de tudo que já estava alagado, que já foi alagado anteriormente, tudo que o poder público deixou de fazer e que seria obrigação dele fazer. Então, esse cidadão, esse ouvinte, quem está nos ouvindo agora, tem a oportunidade de questionar juridicamente, judicialmente, tanto o Estado quanto o município, por omissão, por negligência, no controle, na prevenção dessas enchentes. E como é que eu, cidadã comum, vou provar que o Estado ou o município deveria ter agido neste caso ou naquele caso? Eu não tenho como fazer isso. E muito difícil o cidadão ouvinte que está agora prestando atenção nessa conversa, ele tem como fazer. Mas não se desespere. Por quê? Os ministérios públicos dos estados, e eu falo isso porque a gente está generalizando, porque eu estou em Goiás hoje, e em Goiás, desde a semana passada, nós estamos com chuva alagando a cidade. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos buscar esses órgãos de defesa do cidadão, no caso o Ministério Público. Por quê? No caso do Rio Grande do Sul, o Ministério Público tem todas as informações, tem todos os laudos, tem toda a parte técnica, eles levantaram e propiciam isso para o contribuinte fazer o que precisar ser feito. Se ele quiser entrar com uma ação na justiça, ele entra, mas são situações, em alguns casos, elas são individuais. Por quê? Porque o prejuízo do José é diferente do prejuízo da Maria. O meu prejuízo é diferente do seu. Então, há de se procurar um advogado para entender o que é que se pode fazer. Outra solução que é bem viável e também no Rio Grande do Sul a gente traz esse modelo, são as associações de bairro. As associações, elas fazem, e porque aglutinam muitas pessoas, elas têm condição de verificar essa parte técnica muito mais fácil do que um cidadão normal, e ela tem condição de apurar prejuízos em comum. O que é um prejuízo em comum? Uma rua que foi destruída, casas que foram destruídas, situações que aconteceram, por exemplo, em uma rua específica. Uma associação de bairro tem como identificar o problema que aconteceu nesta rua.
Então, isso torna mais fácil para que o cidadão possa exigir os seus direitos. Porque exigir direito é assim, direitos todos nós temos, mas não adianta eu chegar no Poder Judiciário sem nenhum indício de que eu tive prejuízo. Então, é importante que eu apresente para o Poder Judiciário indícios e posso falar para o juiz. Juiz, eu como cidadã comum fui prejudicada, mas não tenho como fazer prova. E aí sim, pedir ao juiz que determine o Estado e o município de provar sobre os indícios que eu estou apresentando. Doutora, inclusive, aqui na região, um dos questionamentos que foi feito, inclusive, pela reportagem da CBN ao governo do estado, é em relação à ausência daquele alerta sonoro que tem sido emitido pela Defesa Civil em casos aí de tempestades, de riscos também de alagamentos. Esse alerta não foi emitido nos últimos dias, apesar dos alagamentos que a gente observa em Santa Bárbara do Oeste, Montemor, também em Capivari, onde há ainda desabrigados voltando, para as residências. Essa falta de comunicação, entre o Estado e os municípios pode facilitar com que essas famílias consigam algum tipo de indenização? Sim, inclusive isso está na situação, assim, eu tenho qual é a obrigação do Estado e do município? Prevenir. Tá? Eu tenho uma situação e eu tenho a expectativa de que aconteça uma enchente e eu tenho que prevenir o meu cidadão ou prevenir tecnicamente para que isso não aconteça. Se não foi feita essa parte técnica, a minha obrigação seria prevenir o cidadão para que ele, conhecendo essa informação, ele consiga se prevenir e salvar ou proteger aquilo que lhe é mais caro. Então, esta omissão também, nesta parte, faz ou cria um gancho para que o cidadão possa ajuizar uma ação na justiça contra esse Estado e contra esse município. E aí nós ainda vamos além. Veja esse caso, esse alerta sonoro não foi emitido e por causa disso houve uma enchente e algumas pessoas ficaram ilhadas e tiveram que passar por alagamentos, tiveram que se molhar em água de chuva, tiveram contato com água suja. O que foi feito em relação à questão médica com esse cidadão? Esse cidadão, ele passou por exames, esse cidadão, ele passou por... ele tomou medicamento após isso, esse cidadão teve um amparo psicológico. Eu vou lembrar aos ouvintes, Tainara, se me permite, uma cena absurda que aconteceu no metrô em São Paulo. Você se lembra que o metrô veio enchendo, as pessoas estavam lá? Você imagina a sujeira daquela água. Você imagina quantas pestes, gente, ali anda rato, quantas doenças podem ter sido transmitidas ou terem facilidade de serem transmitidas por causa daquela conduta. Aliás, por causa daquela omissão do poder público, inclusive de retirar aquelas pessoas. Eu falo para você, eu não sei se o ouvinte, se ele percebeu isso, mas se fosse eu teria entrado em pânico, eu não saberia reagir numa situação daquela. Aquilo ali foi dramático. E aí a gente se pergunta, que tipo de acolhimento emocional foi dado, que suporte emocional foi dado ao cidadão daquela cidade quando aquilo estava acontecendo? Doutora, até citando como exemplo São Paulo, que a senhora citou, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, disse no início da semana que ele estuda indenizar famílias do Jardim Pantanal em até R$50 mil para que elas saiam do bairro que tem sido castigado aí pelas enchentes do Tietê. Ele citou que é praticamente impossível ir contra a natureza, então o ideal é que essas pessoas saiam dessa área de risco. Isso pode abrir um precedente para que outros municípios indenizem famílias que vivem aí em áreas de risco para alagamentos? Olha, eu ouvi essa entrevista, eu ouvi a fala do prefeito em outras vezes, e assim, eu tenho muito a questionar. Ele, alguns dias atrás, ele chegou e falou que ele não tinha como ir contra a força da natureza. Realmente,
Nós não temos como ir contra um tsunami, mas um tsunami não alcança a cidade, pelo menos não alcançou São Paulo, o tsunami não alcançou a sua cidade, não alcançou Capivari, nada. Um tsunami não fez isso, não foi uma coisa que veio sem aviso, não foi, porque estava a meteorologia, ela estava indicando que ia acontecer. O que aconteceu de fato? O governo municipal não agiu conforme deveria ter agido. Eu não estou falando que ele deixou de agir só, não. Ele pode ter agido, mas ele não previu ou ele não supôs que aquilo fosse além da expectativa. E qual é não sei se você é dona de casa, você vai fazer uma reunião, vai convidar 5 pessoas. Você não vai fazer comida para 5 pessoas, você vai fazer comida para 7, porque pode ser que chegue mais alguém. Então, assim, isso é lógica. Um pequeno empresário, um grande empresário, um gestor, ele tem que fazer a perspectiva dele tem que ser sempre um pouco maior. E eles, assim, vamos falar, Tainá, existe um arcabouço técnico por trás de uma prefeitura de São Paulo que é gigantesco. Então, não dá para falar isso. E agora, voltando a esse valor, eu acho que o valor é muito pouco. Quando ele indica essa indenização para que as pessoas saiam de lá, isso aí é para minimizar o problema da prefeitura, né? Porque talvez seja mais caro mais barato pagar 50 mil para cada família e não ter que fazer a obra que deve ser feita. E não ter que desapropriar algumas terras ou algumas áreas mais caras. Então, ele faz o quê? Ele pega a pessoa que está ali, oferece 50 mil. O que você compra com 50 mil? Uma família compra uma casa com 50 mil? Não compra. Em São Paulo, não compra. Doutora, até aqui na região a gente tem famílias que moram em áreas de risco, né, para alagamentos, que moram aí às margens do rio Capivari e sempre sofrem com essas enchentes, né, que ocorrem em períodos mais chuvosos. Isso pode ser até uma alegação do poder público, caso essas famílias peçam uma indenização, né, de que essas famílias sabem que moram em áreas de risco, isso pode, de alguma forma, dificultar, né, esse pedido de indenização? Eu vou falar uma coisa para você. O nosso sistema jurídico, ele prevê o contraditório. Então, o contraditório eu alego alguma coisa, a pessoa ou o ente contra quem eu estou movendo uma ação, ele alega outra coisa, ele vai se defender. Isso pode ser, sim, motivo de alegação, mas não é excludente de responsabilidade. A não ser que eu esteja numa área de barranco, o que não é de deslizamento de terra, o que não é o caso, pelo menos é o que eu acho que você está me perguntando. Eu acho que eu não conheço como é que está a sua região agora com esses alagamentos, mas eu acho que não é área de deslizamento, eu acho que nós estamos falando realmente de enchente dentro da urbe, dentro da cidade. Bom, doutora, para essas famílias que estão nesse momento, né, sofrendo com esses alagamentos, retornando às residências, a orientação é que elas se unam para que tentem uma indenização, né, uma ação coletiva, por exemplo, pode facilitar com que elas tenham sucesso para conseguir uma indenização? Sim, eu desejo tudo de bom para essas pessoas, para quem está nos ouvindo, porque é uma situação absurda, né? Nós no Brasil, em pleno século XXI, vivendo o que essas pessoas estão vivendo em cidades grandes. Bom, e depois, sim, é importante que essas pessoas se unam, discutam os seus direitos, discutam como vão fazer isso. E o melhor caminho é o caminho da associação. Essas pessoas se reunirem em associação. E essas associações, elas já devem existir, já devem estar funcionando há muitos anos, porque nós somos de uma índole, nós os brasileiros, que nós há alguns anos atrás, hoje você não vê tanto, mas há alguns anos atrás a gente tinha associação de bairro, associação da rua, associação da igreja, associação, tudo nós nos associávamos.
e era barato associar. E hoje não é caro, não é porque hoje é caro. Então, essas pessoas busquem as suas associações aonde elas devem estar inseridas, principalmente geograficamente, porque a sua associação de rua, a sua associação de bairro, a associação das mulheres da paróquia, não sei o quê, ali é onde está o problema. A solução está aonde está o problema. Doutora Renata Abalém com a gente, ela que é advogada, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e também do Contribuinte, trazendo essas orientações, essa informação importante, então, de que essas vítimas de enchentes podem tentar uma indenização na Justiça. Doutora, muito obrigada, viu, pela atenção, pelas explicações aqui pra gente. Uma ótima tarde. Muito obrigada, eu que agradeço, desejo tudo de bom para vocês e que continue chovendo, mas não continue chovendo a ponto de fazer isso com os nossos irmãos brasileiros, né? Com certeza, doutora, um abraço, viu? Muito obrigada. E a gente faz uma pausa rápida aqui no Estúdio CBN e já volta com mais informações.